já está querendo participar. Você vê Amém. Bom, nós vamos... Eu pedi para a gente ficar assim, não é por uma questão de modernismo, não. Eu lembro de tempos atrás que quando se falava em aula tradicional e aula modernista. Aí o professor queria dar uma de progressista, que agora é progressista de um partido. Mas eu queria dar uma de progressista, aí juntava, vamos fazer uma roda. E aquilo ali era, simplesmente fazer uma roda era modernismo. Bobagem isso. Né? Não tem nada a ver. Isso aqui é uma disposição para a gente olhar um no olho do outro, eu acho legal isso. Não é, gente? Mas eu pedi para a gente ficar dessa forma hoje, porque eu briguei muito com Deus esses dias, e eu vou falar para vocês. Até ontem à noite, uma briga danada. Até o salmo que o menino leu, o Zé Roberto leu, Salmo 16, eu falei assim, eu vou aproveitar esse salmo e vou fazer a pregação hoje. Olha bem. Mas, rapaz, Deus atormentou meu coração. Me acordou cedo hoje, cedo. Acordei, deu na língua, estranhou. Desci. Eu não, vou ver o que é que Deus quer falar mesmo. Porque Deus está atormentando meu coração com uma parte das Escrituras que, se a gente não tiver entendimento, pode soar como se fosse até uma coisa ofensiva. E às vezes o que acontece é justamente isso, que a gente vai à igreja e muitas situações a gente pega aquela pregação, esquece o outro, pensa em você. Pega aquela pregação e diz assim, poxa, eu estou ofendido com aquela mensagem. Deus, sei lá, Deus, não foi Deus quem falou, foi puramente uma questão mundana lá, que o pastor está bravo com todo mundo e etc. Então, por isso, ou o pregador da noite, enfim. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus quer, e eu tenho visto isso, de verdade, Deus quer abençoar vocês. Amém. Tá? E não é uma fala falsa, não. Uma fala verdadeira. É uma fala que eu estou dizendo a vocês, Deus está atormentando a minha alma. Tem muita coisa para a gente fazer, sabe, dona Bê? Mas Deus quer, a partir deste grupo que está aqui, que é o grupo que fortalece o trabalho, né? Deus quer, a partir daqui, abençoar vocês de verdade. Mas Ele também tem visto algumas coisas, a partir de mim, que vai se estender a todos, vai até a Melissa, que é menorzinha hoje. E eu tenho certeza que Deus quer nos abençoar, mas a gente precisa corrigir. Então você não veio aqui por acaso, nem a Jaque não veio por acaso. Ainda que ficaram insistindo para ela vir, que ela já me falou ali. Então ela volta à igreja. Mas assim, Deus nos trouxe aqui, e eu tenho certeza que Deus trouxe porque Ele quer falar ao seu coração. Num primeiro momento é doído, mas a bênção do Senhor é que Ele quer derramar sobre nós. Amém. Sabe aquela bênção especial que você talvez não tenha recebido ainda? É porque alguma coisinha não está legal diante do Senhor. E eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração nesta manhã, como Ele tem atormentado o meu coração esses dias todos. E digo a vocês de novo, eu tentei mudar a pregação. E eu falei, não vou falar. Disse a Deus, não vou falar, não. É difícil, né? Porque pode soar como ofensa. E Deus atormentou, fala o que eu estou mandando falar e pronto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias. Jeremias, no capítulo 7. Foi um texto que eu li lá na casa do Jeremias. É só uma redundância. Eu fiz algumas anotações aqui, não estou chique igual o Ricardo, que faz no sei lá, no celular. Não tem esse negócio. Eu faço no papelinho, vem aí. Capítulo 7 de Jeremias. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 15. Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo de número 15.
Palavra que da parte de... Não, de novo. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Versículo 1 do capítulo 7. Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se verdadeiramente praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois, vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, estamos salvos, para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Até o versículo de número 15. Deus abençoe a leitura da sua palavra. E eu quero pedir aos irmãos que fiquem com a Bíblia aberta, que a gente vai... Hoje, diferentemente, eu quero aproveitar e fazer uma aula aqui junto com os irmãos. Eu fiquei impressionado nesse texto, queridos. Olha só, eu quero que vocês leiam aí, por exemplo, o versículo 16. Jeremias faz a intercessão pelo povo, certo? Está aí negrito aí, enfim. Você já sabe as explicações desse negrito. 16 diz lá para... Deus fala para Jeremias não clamar e nem elevar oração por este povo. Olha aí. Se você pegar o capítulo 14, roda um pouquinho aí a Bíblia, como dizia Spurgeon, palmilha as Escrituras. Capítulo 14, versículo 11, diz lá: disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem deles, para o bem dele. Se você pegar o capítulo 15, olha, mais um indicativo. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés, capítulo 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. E aí você vai encontrar várias outras intercessões de Jeremias, vários outros momentos de oração de Jeremias, e Deus repreendendo Jeremias, falando assim: Jeremias, não ore por esse povo. Não clame por esse povo.
E aí eu fiquei pensando o seguinte, por que que Deus falaria desta forma? Né? Porque quando a gente fala em oração, fala assim, tem que orar por todo mundo. Até temos esse indicativo do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dizendo que a gente deve orar por todas as pessoas, principalmente aquelas que estão investidas de autoridade. Mas aqui neste texto, em várias passagens, eu separei alguns, mas se você ler o texto, você vai encontrar isso em vários momentos, Deus dizendo, não ore por esse povo, não clame por esse povo. Então, o que transparece desta ideia, se deveríamos orar por todo mundo, e agora Deus está repreendendo Jeremias para não orar pelo povo, alguma coisa tem. E aí é que começa a nossa questão, pensando neste aspecto. Eu separei algumas poucas razões para os irmãos entenderem aí o que estava acontecendo. Olha o versículo 31 do capítulo 7. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom. Olha o que aconteceu. Para o que mesmo? Eu não consigo ler esse pedacinho. Para queimarem a seus filhos e as suas filhas. Ou seja, oferecer os filhos e filhas, provavelmente menores, o Deus pode ser Baal, né? E tem a rainha do céu também, que aqui a gente vai ver algumas coisas também nesse sentido. Mas, de qualquer forma, imagina só você queimar o filho, queimar a filha. Em adoração ao Deus Baal, por exemplo. Há um processo de idolatria. Veja, por que que Deus fala, não ore mais por esse povo? Olha o que esse povo está fazendo. Certo? Se você pegar também no capítulo 7, aí vamos ver só um pouquinho. Mesmo no capítulo 7, versículo 17 e 18. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha aí. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Olha lá o que está dizendo. E oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quer ver estes deuses? Versículo 9 do capítulo 7. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal, olha o 9. E andais após outros deuses que não conheceis. Então vejam só, irmãos, que quando a gente encontra Jeremias, Deus repreendendo Jeremias para não orar por aquele povo, olha bem. Porque aquele pessoal estava fazendo? Entregando os seus filhos e filhas aos deuses, matando-os, queimando aquelas crianças, provavelmente até os seus 11 anos de idade ele podia acontecer isso. Depois já não acontecia mais. E por outro lado, a gente encontra exatamente uma relação de adoração a outros ídolos. E curiosamente, esse texto ele coloca famílias. Não é? É isso que me chamou muita atenção, de verdade, irmãos. Eu falei assim, olha bem como é que a gente está trabalhando a nossa família. Porque aqui fala dos pais oferecendo os filhos e as filhas. Os pais oferecendo. E depois fala também de que, no versículo 18, que os filhos traziam a lenha, eles pegavam a lenha, os pais acendiam o fogo, as mulheres amassavam a farinha para fazer o bolo e etc., as oferendas, e depois entregavam aos deuses. Envolvimento de família. Deus, então, diz assim, não ore por este povo, que eles estão fazendo exatamente assim. Existem outras questões, mas eu separei estas porque, senão a gente fica com muita coisa, não dá tempo a gente pensar na palavra do nosso Deus e o que Deus tem a nos falar nesta manhã. Mas eu fiquei pensando, alguém pode dizer assim, pastor, eu estou em paz. Sabe por quê, Realeza? Eu estou em paz porque eu não adoro ídolo. Chega lá na minha casa, não tem um ídolo como Maria, não queria citar esse nome, mas Aparecida do Norte, São Jorge, deve ter alguns corintianos. Mas, ontem o que tinha de corintiano no presbitério, o Senhor me salvou. Mas, digo, alguém vai dizer assim, eu não tenho esses ídolos.
E aí eu fui apurar o que era o significado desses ídolos. Rapaz, eu comecei a discutir com o Senhor. O que é um ídolo? Meus amores da televisão. Roberto Carlos. Meu ídolo. Sei lá. Hoje já nem lembro mais quase de Roberto. Meu ídolo. Irmão Fábio. Quem é que tá se passando por essa cabeça? Meu ídolo, Fábio Júnior. Não é essa a ideia exatamente que a gente encontra no texto. Quando nós falamos em ídolo, é onde você coloca o seu coração. Onde está o seu coração nesta hora? Onde está não só o seu coração, mas a sua confiança? Em que você confia? Onde está o seu amor? Se você conseguir responder, onde está o seu amor? E não sendo Deus, pode ter certeza que aquilo que você ama é o seu ídolo. Quando fala em confiança, naquilo em que você tem posto a sua confiança, não sendo Deus, é o seu ídolo. Olha bem a discussão de ídolo. Onde você tem posto o seu coração, não sendo Deus, é o seu ídolo. Então, quando a gente fala em ídolo, meus irmãos, você já sabe disso. Não significa exatamente se curvar diante de um altar, no aspecto de adorar qualquer um desses deuses que vocês falaram ainda há pouquinho. Mas exatamente o seguinte, onde é que está o seu coração, onde está a sua confiança, onde está o amor? E aí eu pergunto para vocês, qual é o primeiro mandamento do Senhor? Deus, exatamente, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. De que forma? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Alguém vai dizer assim, mas eu não tenho idolatria. Mas até que ponto a gente tem amado ao Senhor dentro dessa perspectiva de confiança, de amor, de colocar o coração diante do Senhor? E aí eu falo para os irmãos o seguinte, que às vezes, queridos, a gente tem os nossos ídolos, sim. A gente tem as coisas... Por exemplo, eu me preocupo muito com isso, de pessoas que dizem assim, o Ricardo hoje está aqui à minha direita, a Thalia à minha esquerda, e vocês todos à direita e à esquerda. E eu não sou nada aqui, sou apenas alguém que Deus mandou para trazer essa mensagem para vocês. E Deus fala assim para vocês exatamente o seguinte, tem gente que acha que o que dá emprego para ela é sua capacidade intelectual. O sustento de vida para ela é sua capacidade intelectual. Se é que se exige a intelectualidade no trabalho. Tem gente que acha que é a sua força física. A Adriana estava dizendo, foi lá para fazer uma quiropraxia. Um tranquinho. Estava com dor. Aí, dona Nívia fez a quiropraxia. Barulho lá no sul de Minas. Foi bom para ela, ajudou muito. A pessoa acha que a força que tem é aquilo que lhe dá o sustento na vida. Mas eu fico pensando a fragilidade nossa, irmãos. Você dorme com saúde e acorda sem saúde. Você dorme sem dor, no outro dia você está com dor. Eu não sei vocês, mas eu às vezes eu sinto isso. Fala, rapaz, eu devia ter tomado não vou falar não. Eu devia ter tomado um analgésico. Ou já vai dormir com dor, no outro dia piora. Não é? Tem uns que tem que tomar sempre. Voltarei. Diclofenac de sódio. Pelo menos 50 mg para melhorar um pouco a dor. Mas estou dizendo, quem é que realmente nos dá a sustentação? Você pensa nisso. Por que eu acho que é a minha saúde? Eu tenho a minha confiança na minha saúde. Esquece. Esquece.
Tem coisas que acontecem no seu organismo que se você não sabe agora, lá na frente talvez você saiba e fala assim, rapaz, por que eu não cuidei antes? Porque você não sabia. Às vezes a pessoa confia quem sabe, no líder dela. Eu acho engraçado isso. Os irmãos trabalham em empresa, eu já trabalhei em empresa também, e às vezes você quer agradar o chefe. Então, o chefe fez aniversário. Opa, vamos cantar o parabéns, bolinho para lá, não sei o quê. Não tem esse negócio, né? Tá certo, tem que agradar as pessoas. Mas todas as pessoas. Mas tem gente que acha que porque vai ficar perto do chefe, rapaz, isso aqui é que vai me dar segurança no emprego. Meus irmãos, onde é que está a nossa confiança? Se você confia no seu chefe e não confia no Senhor, o seu chefe é o seu ídolo. Se você está confiando na sua força física, que é a sua força física que vai te ajudar no seu trabalho, porque você precisa dela, pois então o seu ídolo exatamente está na sua força e na sua saúde. Agora pense na questão do amor. Eu acho muito interessante quando a gente ama uma coisa. Meu, que coisa linda. Ô, Ricardo, vocês moravam perto, você e Juliana? Então não posso contar essa história. Mas, olha bem, eu morava muito longe da Lívia. Eu atravessava a rua e já estava lá. Calma. O outro morava lá na Bahia e veio encontrar a Tereza. Não é? O outro veio lá de Minas para encontrar nós. E tem o maior orgulho de dizer assim, casei Paraguai. Veio lá de Minas, não é verdade? E é bonito isso, não tem nada de errado nisso aí. Tá lembrando do Thales? Thales saía daqui, inicialmente lá de São Paulo, tudo bem, mas daqui ia para namorar a realeza lá em São Bernardo. E ela de lá também para cá. E depois eu saí daqui e fui até o Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, né? Que coisa doida. Eu estou dizendo, você faz por amor, não é não? O Du, eu lembro quando ele namorava a Doca, uns pedacinhos só, porque naquela época eu já não vivia mais com essa dupla. Ajudava, mas não vivia juntos, né? E aí o Du, lá em Osasco, a Docas aqui, depois a Doca vai para lá, depois não sei mais o que lá. O Jacó, Rosana. Eu estou só ilustrando para vocês o seguinte: quando você ama, não tem barreira, tem? Nunca você vai falar, mas que lugar longe, que nada. Eu vou encontrar minha linda. Não é não? Vou encontrar minha linda. Rapaz, você marca o horário. Eu ia para o seminário, quando chegava às 7 horas da noite, naquela época era outra época. Não tinha celular, não tinha esse negócio de nada disso. Você tinha um orelhão ruim dentro do seminário. Chegava às 7 horas da noite, eu dizia a todo mundo, agora eu vou falar com a minha linda. E todo dia à noite, eu falava com ela pelo menos uns 15 minutinhos. Pelo menos. E quando chegava na sexta-feira, era a maior festa. Ele ficava o tempo inteiro longe. Era uma festa. Não tinha horário, não tinha nada disso. Não tinha canseira, não tinha processo gripal, não tinha garganta inflamada, não tinha rinocinusite, não tinha dor nas costas. Rapaz, você falava assim. Aí você estava com tudo isso. Quando abraçava a pessoa, meu Deus, que bênção. Aqui, meu filho, foi para Bahia. Foi para Bahia, né? 3 dias foi para Bahia sozinho, nunca tinha andado para lá. Foi encontrar o Vanderlei lá na Bahia. Eu amo tudo. Mas eu falo aos irmãos exatamente nesse contexto, queridos. Quando a gente fala em ídolo, e quando a gente fala em amor, eu digo a vocês o seguinte: o amor, ele vence todas as etapas e as barreiras. Agora você pensa o seguinte: quando nós falamos sobre Deus, a pergunta que eu faço para vocês, eu faço a mim, nesta manhã. Exatamente o seguinte: nós temos amado a Deus verdadeiramente? Ou a gente tem sempre as nossas justificativas para fazer as coisas, às vezes de qualquer jeito até, não é? Dentro daquele sentido, relaxadamente. Faz de última hora. Eu estou dizendo isso, não é para você, é para mim. Está entendendo, Jacó? Está ouvindo? Veja, a questão é,
até que ponto a gente realmente tem Deus como o princípio fundamental do amor. Eu fico lembrando do povo lá de Israel, em Malaquias, no capítulo 1, eu gosto daquele texto. E que Deus diz assim, é melhor que vocês fechem a porta do templo, porque vocês trazem o pior animal. Vocês dizem assim, que canseira estar na casa de Deus. Aí fala assim, o pastor está bravo comigo. Cara, pelo amor de Deus, não fala assim não tem ninguém bravo. A questão é, pensa, quantas vezes você sai da sua casa, é canseira, mesmo, mal chega. Já está querendo dormir, né não? Se vai à tarde é porque almoçou bem. Agora tem uns irmãozinhos que não podem mais almoçar bem. Eu estou achando interessante agora. E tem mais outros. No aniversário da igreja, a gente estava pensando aqui de trazer a nutricionista, a Gabi, trazer a outra Gabi, que eu chamo de Jaqueline, que é uma lutadora profissional e trabalha com training, trazer aqui para a gente, e trazer alguém da fisioterapia. No aniversário, nós vamos ficar aqui, não vamos? Por que ele não aproveita e faz também algo em relação a gente aqui para a gente fazer um pouquinho de alongamento, fortalecimento, algumas orientações de nutrição, inclusive? Não é? Aproveita essa turma. Essa semana mesmo eu já vou tomar frente nesse aspecto. Já vou falar com o povo. Para a gente fazer aqui, aproveitar os nossos momentos. Também cuidar do corpo é culto ao Senhor, que é o templo do Espírito. Mas vejam só, meus irmãos, a gente às vezes cansa de vir à casa de Deus. Não importa o horário, se é de manhã é cansativo, se vier à tarde é cansativo, se for à noite é cansativo, se for de madrugada eu não vou. Nós amamos Deus verdadeiramente? Esta é uma questão que eu quero que vocês pensem. E aí, você pensa assim, onde está o meu ídolo? Onde eu ponho o meu coração de verdade? Se eu ponho o meu coração a ponto de eu sair daqui do Embu e até São Bernardo do Campo, como era antes, para eu ir em qualquer lugar em relação à obra do Senhor, é cansativo. Quem sabe muita gente pode dizer assim, eu não vou ao Morro Doce porque lá fica no alto. A gente nem sabe chegar direito lá. Quem sabe eu não tenho carro. Quem sabe eu não... gente, tem desculpa para tudo quanto é coisa. Nesse dia até a Sansui vai ficar fechado. Onde está o seu coração? Onde está o seu amor? Onde está a sua confiança? Ali é o seu ídolo. Era exatamente isso que acontecia com o povo de Israel. Aí Deus diz assim, não ore por este povo. Porque eles adoravam os ídolos. E aí, sabe qual era o pior de tudo? Olha o que é que Deus fala. Isso Deus está falando para mim e fala para todos nós. A gente ama o ídolo, confia no ídolo, tem o coração no ídolo, só que tem um detalhe. Olha o processo de indignação do Senhor. O versículo 9, do capítulo 7, ainda estamos nele. Ele fala assim, que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, está vendo? Deus é aquele que você coloca no seu coração, ok? Só que aí, olha a indignação de Deus. E depois vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Gente. Põe o coração em coisas que não dizem respeito ao Senhor. A gente ama coisas que contrariam ao Senhor. Colocamos outras coisas no lugar do nosso Pai, mas na hora do vamos ver, a gente vem à casa de Deus e se coloca diante do Senhor. Deus ficou indignado com o povo de Israel. Vocês já viram que às vezes a gente usa a igreja como se fosse um mercado? Eu vou à igreja não é porque eu amo o Senhor. Eu vou à igreja não é porque eu amo a casa do Senhor. Eu vou à igreja porque lá, quando eu sair de lá, eu vou estar revigorado de bênçãos. Você é abençoado. Mas às vezes a gente faz tudo errado e ainda quer chegar dentro da igreja e dizer assim, agora eu estou bem.
Pois então Deus diz assim, não ore por este povo, porque às vezes esse povo tem feito exatamente isto. E é curioso que, em algumas situações, Jeremias, capítulo 3, versículo 4, até faz uma referência que Deus fica tão indignado, Taila, com esse tipo de atitude, a pessoa faz tudo errado, aí depois diz assim para Deus, mas o Senhor não é o nosso Pai? Quer dizer, na hora da angústia, na hora do sofrimento, Deus é Pai. Na hora da angústia, do sofrimento, Senhor, eu te amo. Na hora sei lá, do que acontece, naquilo que você entendeu que é a adversidade, Deus é tudo. E a igreja dele é tudo também. Pois então, o Senhor, Deus está dizendo para a gente aqui, irmãos, nesta manhã, o seguinte, que a consequência desse tipo de atitude, olha lá o capítulo 7, versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Olha, é aquele negócio, quando a gente provoca a ira do Senhor, e não é uma ira que você provocou agora, mas é algo repetitivo, que você está acostumado a fazer. A consequência vem. A consequência vem sobre nós. A ira do Senhor, mesmo que a gente não goste de falar sobre a ira, sobre o juízo do nosso Pai, gente, ninguém passa impune, não. Deus usa de misericórdia de verdade. Deus tem usado de graça, de paciência com o seu povo. Mas nesta manhã Deus está dizendo assim, olha, se liga, mano. Se liga. Já foi. O tempo já foi. Daqui para frente não quero mais isso. Eu quero, ao contrário, que vocês, quando vierem à minha casa, prestem um culto verdadeiro. Um culto que realmente me agrada. E aí eu falo com os irmãos isso. Se eu fosse tematizar esta mensagem, eu diria que o que a gente poderia falar rapidinho é justamente isso. O verdadeiro culto ao Senhor. E aí eu tematizo isso pensando o seguinte, a verdadeira adoração. Em que então consiste a verdadeira adoração? A gente já viu que Deus falou, não ore por esse povo por causa das atitudes deles. Mas Deus quer que a gente ofereça a Ele a verdadeira adoração, certo, Rosana? Em que consiste então essa verdadeira adoração? Vamos pegar no texto? Só o versículo de número 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Qual é a ordem aí? Isso. Eu vou parar primeiro nesse aspecto aí, ó. Emendai. Primeiro essa palavrinha, emendai. Mas que palavra difícil eu fui atrás do hebraico, do aramaico, de tudo quanto era termo, para a gente tentar entender o que era essa ideia de emendar. Porque algumas traduções, elas fazem algumas traduções assim, por exemplo, emendar é uma, melhorar é uma outra tradução. O que tem a ver melhorar com emendar? Aí comecei a questionar. E tem uma outra tradução, que foi pela Vida, editora Vida, se não me engano, que traz uma tradução assim, fazer limpeza geral. Eu falei, como é que eu vou entender então essa palavra? Um fala que é emendar, outro fala que é melhorar, outro fala que é fazer limpeza geral. Pois, irmãos, vejam só. A verdadeira adoração nossa, ela consiste primeiro na gente ter uma consciência. Precisamos ter a seguinte consciência: a necessidade de emendarmos. Emendarmos. Mas o que é que significa emendar? Aí eu recorri ao latim, que foi o que me ajudou mais. Emendatórios. Emendatórios. O que é que significa emendatórios? Que é a tradução nossa aqui. Sabe o que é que significa? Observe. Retificar falha ou defeito. Retificar.
corrigir-se, reformar. Então, observem aí as ideias. O que é emendar? Emendar não é só juntar pano. Também é isso. Mas nesse contexto, não é essa ideia só de juntar os panos e fazer. A dona Vera é craque nisso. A Orca, outras irmãs aqui que fazem muito bem esse processo. Mas estou dizendo, você corrigir-se. Você reformar aquilo que está errado. Você retificar as suas faltas e os seus defeitos. O que é que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa? Ter uma consciência, e essa consciência, ela parte de, se vocês observarem na própria língua portuguesa, diz emendai. O que é este termo dentro de uma classificação gramatical? O que é isso? É um verbo. E esse verbo está em que tempo? Exatamente, que tempo? Emendai, tempo presente, afirmativo, imperativo. Qual é a ideia de um verbo no imperativo? Ordem. E quando se fala a ideia de ser um tempo presente afirmativo, a ordem não é para amanhã. A ordem é para agora. O que é que Deus está dizendo? É tempo de emendar. Quando? Neste momento. Emendar. É tempo para você corrigir. É tempo para você reformar sua vida. É tempo para você retificar a sua falta ou defeito. E é tempo agora. É neste momento que Deus está falando para você. E aí, eu fiquei pensando o seguinte, que essa ideia de emendar também passa por um processo que a gente sempre pensa que o outro precisa emendar. Não, esse tempo aqui é como se ele dissesse, ainda que está no plural, se fosse no singular, ele diria assim, emendas tu. Mas como ele está escrevendo para o povo em geral, por isso que ficou emendai vós. Agora, observa aqui a ideia do texto não ficar olhando para o outro, mas é você olhar para você e agora, neste momento, tomar uma atitude de adoração verdadeira. Sabe qual é? É tempo de corrigir-se. E quem é que tem de fazer isso? Você, individualmente. Eu não posso olhar para a dona Béria e falar assim, dona Béria, só precisa se corrigir. Sim, a gente pode falar nos termos mais gerais, porque a palavra do Senhor nos autoriza isso, né? Mas ela tem de ter a consciência por ela, diante do Senhor, porque ela precisa se corrigir. O que é a Santa Ceia? Qual a exigência para participar da Santa Ceia? Examine-se o homem quem? A si mesmo, não é o outro. Cada um tem de fazer uma autoavaliação, um autoexame, irmãos, para que realmente tenha condições de adorar ao Senhor verdadeiramente. Para que a gente não caia naquele problema de Israel. Não ore por esse povo, não. Por quê? Porque eles não têm essa consciência. A verdadeira adoração é quando a gente tem... Vou pegar minha copa aqui. Quando nós temos exatamente essa segurança em que há necessidade de corrigirmos individualmente. Cada um tomar essa atitude. Esse individual tem a ver, e aí eu vejo como a melhor tradução para essa palavra emendai, que é a tradução de um termo que a gente usa, é arrependimento, gente. A palavra emendai aqui, ela, minha opinião, agora, não é a mais adequada, deveria arrepender-vos. E arrependimento é pessoal, arrependimento é intransferível. Você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, ainda porque a Juliana brincou ali, né? Eu perdi meu esposo. Cadê meu esposo? Pô, alguém falou isso, não lembro. É brincadeira. Mas nesta hora, não é o Ricardo respondendo pela Juliana, nem a Juliana pelo Ricardo. E nem os dois pelo Estevão, ainda que seja jovenzinho, mas já sabe o que é. Mas é uma questão individual. Meu irmão querido, você que está aqui nesta manhã, Deus te trouxe para você ouvir exatamente essa palavra. É tempo de se arrepender. É tempo de corrigir-se. É tempo de retificar.
é tempo de reformar a sua vida diante do Senhor. Bom, o que é que Deus quer? Que você reconheça isso. Capítulo 3, versículo 13. O que é que Deus requer de você e de mim? Que a gente reconheça a necessidade de emendarmos a nossa vida. Mas aí o texto fala, para não demorar mais, o texto fala emendai. Só emendar a gente já falou tudo isso. Agora imagina, você somando emendai, o que é para emendar? Ele aprofunda o caminho, não é? Ô, meninas, eu fiquei, rapaz, pensando o que é que significava caminho. Que termo difícil também, sabe? Porque a gente fala caminho, faz um caminho aí, sabe? Ou anda por este caminho, já viu isso, né? Mas você pegar o que o texto quer dizer, ou o que o texto quis dizer naquele momento lá, o povo de Judá, e transferir isso para a gente, ou aplicar isso para nós, é difícil. Qual foi o melhor significado que a gente conseguiu de todo o estudo que fizemos para esta ideia de caminho? Sabe o que é caminho? Calma, fica aí, filho. Sabe o que significa caminho? Vou até ler aqui. Ó. Hábitos. Vou ler de novo. Já vai aí. Vou ler de novo. Lá vai o Jeremias. Já falou. Diz lá. Hábitos profundamente arraigados. Oh, tem um sentido, não tem? O que é que Deus quer que a gente corrija o nosso caminho? Sabe o que é? Sabe aqueles hábitos profundamente arraigados? O que é arraigados? Arraigados vem de enraizados. Aquilo que você não está necessariamente na sua ação. Rapaz, vou cantar louvores ao Senhor. Você só vai conferindo aqui, né? Aquele negócio assim, vou cantar aquela canção. Estou brincando. Aquela canção, mas é para conferir mesmo. Vou cantar aquela canção. Bondade de Deus. Nossa, que lindo você cantou. Ontem, 3 jovens. Rapaz, eu cheguei no finalzinho da música. Os meninos assim, com um carrão, um microfone e um violão. Me lembrou o nosso povo aqui. Não tinha baixo, tinha nada. Os moleques cantaram aquela música Amigo de Deus. Rapaz, que coisa linda. Eu até parei para ouvir e falei, deixa eu ouvir um pouco. Eu fiquei feliz por aquele lugar. Sabe? E eu fiquei pensando assim, irmãos, o que é que está arraigado dentro de você? O que é que está arraigado profundamente em você? É isso que Deus está falando. Corrija o seu caminho. Mas qual é o caminho? Aquilo que está arraigado, está enraizado, algo que você superficialmente até pode enganar, mas é aquilo que você tem mesmo na alma. E não tem jeito ter. Deus conhece. É isso que Deus quer que você corrija. Eu elenquei alguns, por favor, não fiquem tristes. Pastor, está demorando demais. Tenha paciência, eu te amo. Jesus sabe. Eu elenquei alguns dos problemas de Israel para vocês não ficarem bravos, achando que o pastor está pensando em vocês. Não, não é isso. Deus está dizendo exatamente o seguinte: se você continuar com seus hábitos, esses hábitos ruins, que estão profundamente arraigados em sua vida, você não me adora. Verdadeiramente não. E esse negócio vai passando de pai para filho. Pastor, você está inventando isso. Pô, não dá tempo. Olha. Capítulo 16, 12 fala dessa relação. Ó, para vocês não ficarem bravos, além do necessário. Mas, olha só o capítulo 16 aí, versículo 12. Palavras duras, né? 16, 12. Vós fizestes pior do que vossos pais. Pois que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim.
Já pensou que o filho fazendo coisa pior do que o pai? O pai fez errado e o filho está pior. Pior em que sentido? Que cada um faz segundo a dureza do seu coração. E o coração não é bom, é maligno. Não é só aquela teimosia que a gente às vezes tem. Eu lembro do Marcelino e do Ezequiel. O Ezequiel era novinho ainda, não era nem casado. Aí, às vezes trabalhava na horta e na feira. Aí, às vezes, o Marcelino falava assim, ó, vai arrumar um negócio lá no carro. Marcelino. Aí começava lá o Ezequiel arrumar. Aí mexia. Naquela época ele estava aprendendo, né? Mexia. Aí o Marcelino, faz assim. Não, vou fazer isso. E mexia. Opa, Marcelino, faz assim. Mexia, vou fazer. Até que chegava uma pai, só tá certo. Arrumava, dava certo aqui. Às vezes a gente tem essas coisas com a gente, não é? Nós temos as nossas teimosias, não é isso que o texto está falando, não. O texto está falando da gente fazer coisa pior que os nossos pais, no sentido de endurecer o nosso coração e torná-lo ainda mais maligno. Aí você fala, pastor, o senhor está inventando isso. Olha o capítulo 7, volte lá. O 17 diz assim, ó. Acaso, Deus está falando para Jeremias, acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Mas você não está vendo isso? Por que eles faziam? Aí sim, ele fala, pegavam a lenha, os pais acendem fogo e tal, e provocam a minha própria ira. Olha, o que acontecia? Os pais passavam aos filhos, os filhos passavam aos pais, e ficava aquele negócio enraizado dentro da pessoa. Deus está dizendo, corrija isso. Aí eu linkei algumas coisas. Capítulo 3, versículo 10. Por favor, me ajudem aí, que vocês com certeza são melhores aí para achar. Capítulo 3, versículo 10. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente diz o Senhor. O que é que está arraigado profundamente? A gente faz só o cerimonial, mas não tem verdade nisso. Era o povo. Deus está dando isso para o povo de Judá. E Deus também está nos dando um alerta aí também para a gente se ligar, como se diz na visão, né? O versículo 22 do capítulo 3, ele também traz algumas questões. Voltai, ó filhos rebeldes. Olha a rebeldia, né? Eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Antes, porém, voltai, ó filhos rebeldes, não é? Aí, se você pegar o capítulo 5, olha que está arraigado também. Versículo 1 e 2. Ele diz aqui, ó. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça, ou busque a verdade. Eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. O que realmente estava arraigado no coração daquele povo? A falsidade, a mentira, aquilo que não era verdadeiro. E aí vocês podem olhar no capítulo 5, ainda achei interessante essa referência de Deus. Olha só o versículo 31, no capítulo 5. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Ponto e vírgula. E é o que deseja o meu povo. Olha o que está arraigado. Eu quero ouvir conversa. Foi feita uma análise esses dias aí sobre as pregações. E chegou-se à seguinte conclusão, que boa parte das pregações hoje são pregações espiritualistas. O que é a ideia de espiritualista? É que você pode, você tem só as motivacionais, você tem aquilo que lhe agrada, mas não tem um pingo de compromisso com a palavra do Senhor.
São as pregações que a gente ouve hoje. E o povo gosta. Está cheio. Hoje você não pode falar algumas palavras, porque essas palavras ofendem as pessoas. Você não pode chamar a atenção do povo como um pai chega no filho e fala assim, filho, você está errado. Não pode. Se chegar isso dentro da igreja e falar assim, eu não vou mais lá porque eu quero uma outra palavra mais branda, mais suave. O que está arraigado dentro de nós? A gente quer conversa boa, mas a gente não quer compromisso com Jesus Cristo. Meus irmãos, eu nem quer isso. Mas você quer ver o último? Só para você não ficar triste. Calma, calma. O último, na verdade, o penúltimo. Capítulo 8, versículo 15. Aliás, 5. 8, 5. 8, 5. Olha aí que legal. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Oh, irmãos. Agora, você quer ver o pior? Esse último, capítulo 7. Vamos voltar lá para o 7, por favor. 7, 26. Olha o pior de tudo. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. O que é isso? Endurecer a cerviz. Soberba. O cara acha que sabe. Sabe aquele cidadão que Deus... Manda o Zé aí, cara. Manda o Jacó. Manda a Du. Manda as irmãs para falar. Deus é tão gracioso que fala por meio da música. Ainda há pouco a Releza falava um pouco. Deus fala. Eu creio que Deus fala por meio da música mesmo. Aqueles momentos mais difíceis, você canta uma música, este lugar é o Senhor. Não tem música melhor. Dependendo do momento que você está vivendo, este lugar é o Senhor. Né? Música fala para a gente. Agora, observa, Deus manda tanta gente para falar, mas, infelizmente, a gente quer endurecer o nosso coração, a nossa serviço. Acha que já sabe, acha que tudo isso é bobagem. Na prática, a gente acha que é bobagem. É por isso que a gente endurece a serviço. Aí, a serviço, até a doença que você teve lá, que você não conseguia fazer assim, meningite. Tem um monte de gente com meningite espiritual. Que se torna tão rígida que você não consegue. Você não consegue abaixar a cabeça. Meus irmãos, a soberba, o orgulho, a vaidade, essas coisas que a gente... Qualquer coisa você está querendo retocar. Qualquer coisa você está querendo buscar os seus direitos. Os meus direitos. Que direito? Você vai para a justiça, que justiça? Não é? Seu direito é o Senhor. Põe diante de Deus e seja humilde para entender o que Deus está falando para você, inclusive nesta manhã, porque Ele não quer o seu mal. É o contrário, Ele quer que você preste a Ele uma verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, queridos, ela tem de buscar o seguinte: olha agora para dentro de você. Vê o que você está sentindo mesmo. O que tem dentro de você. Faça isso com coragem. É o que Deus está falando para a gente corrigir e emendar nesta manhã. E aí, só finalizando, não vou demorar mais, já faz tempo, passou. Amém, Senhor. Olha só, além do caminho, ele fala das obras. Eu elenquei tanta coisa aqui, eu não vou falar tanto das obras. O que são as obras, né? Eu lembrei no versículo 3 ainda, fala, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, não é isso? Então, obra, aquilo que se realiza. Daquilo que você faz. Mas você faz a partir do quê? Do que você tem dentro. É coisa complicada. O que é que tem dentro de mim? Eu tenho a maldade. Não tem outra coisa a fazer. Eu tenho dentro de mim um rancor. Não tem outra coisa a fazer a não ser viver obras dos rancores. Eu tenho dentro de mim, sei lá o que é que você tem dentro de você, daquilo que é ruim. Pode esperar que as suas obras serão más.
E aí eu lembrei da marca da besta, lá de Apocalipse, que fala da marca da besta que é na fronte, literalmente testa. Na testa, né, e na mão. Por que é essa? A marca é o código de barra. Para com essa bobagem. Isso aí é coisa que não tem fundamento. Nós estamos falando o seguinte: o que é a marca da besta? É você pensar e ter no seu coração os princípios deste mundo de Satanás. É você ter os ídolos dentro do seu coração, negando Deus. Quando você tem isso dentro de você, como é que vai ser a sua obra? Aí vem a marca da besta na mão. Você vai fazer exatamente aquilo que você tem dentro da sua alma e do seu coração. Deus está falando assim: tem sequência. Dependendo do que você tiver dentro, você vai manifestar fora também. Pode enganar por um tempo, mas depois você não consegue. Queridos, vamos corrigir. Eu pensei nas obras. O que é a obra aqui? Tudo bem, tem a viúva, tem aqui o próprio contexto de obras. Tem uma questão social. Mas se você juntar tudo, o que seria esta obra? Quando você vai ajudar uma viúva, lembre-se que ao ajudar a viúva, tem filhos, tem etc. A família tem que cuidar. Não é para jogar sobre a igreja. Mas você tem de ter uma visão amorosa para com as pessoas. É amar o seu próximo, gente. É isso. Amar é corrigido. Deus diz que Ele nos ama e Ele nos corrige como filhos. Quem é pai não corrige está por fora. Não ama ninguém. Tem hora que você tem que puxar a cordinha e falar: cidadão, mas como é que eu vou corrigir se eu mesmo estou pior do que tudo? É uma chamada para nós, todos nós aqui. Né? Mas veja, a ideia de corrigir aqui, e tem a ver com essa ideia de obras, eu quero expandir isso. Além de você amar o próximo, isso é obrigação nossa. O que estava acontecendo com o povo lá? Eles não estavam servindo a Deus, mas servindo a Baal. E pior, Rosana, quando o profeta ia falar, eles odiavam o profeta. Não, já vem esse cara falar mal de nós. Já vem esse cara dar bronca na gente. Já vem esse cara trazer o juízo do Senhor e a ira de Deus sobre nós. Era esse o motivo E Jeremias chorava. Ele não tinha o que fazer. E o lugar que Deus mandou o cara falar não era para gente não crente, digamos assim. Era para gente que estava dizendo assim: eu vou à igreja. É para nós. E Deus diz assim para a gente: venha me servir mesmo. Sabe, irmãos? Volte-se para mim. E servir é serviço, gente. É serviço. Não é só a gente parar e vamos cantar louvores ao Senhor. Que lindas crianças hoje. Isso é férias também. Que lindo. Que música linda essa primeira. E as outras animadas. Eu fico feliz com elas. Mas não é só isso. A gente tem que ensinar essas crianças a amar Jesus. A gente tem que ensinar as crianças a amar a igreja. Eu fico triste, mas não tem solução. Tem filho que não ama mais a igreja. Foi criado na igreja. Mas por que não ama mais? Porque o pai nunca amou a igreja. Talvez por outras razões ia à casa do Senhor. Amar, gente, a Jesus é largar a mão de outras coisas. Quem mandou largar a rede nessa hora? Largar a rede. E sair atrás de Jesus Cristo e dizer assim: Senhor, eu quero é o Senhor. Ah, mas isso vai me dar muito dinheiro. Mano, é ilusão. Dobre o seu joelho ao Senhor e clame ao Senhor e mude dentro da sua alma profundamente aquilo que está arraigado. Deus vai te dar a bênção que você quer, querido. Não deixe o Senhor de lado, não. O povo de Israel deixou Deus de lado. Fazer de tudo, menos a Deus. Não adianta aí, cara, se eu olhar assim. E aí, eu quero só finalizar dizendo para vocês. Deus também
quando ele fala das obras, tem a ver com ouvir a palavra e cumprir a palavra. Ouvir, talvez alguém diga assim, eu estou ouvindo sempre a palavra. Ouvir é atender, não nos esqueçamos que vem do termo grego akuo, se fosse aqui a Septuaginta, que tem a ver com ouvir prestando atenção de verdade. Sabe aquele negócio que você ama, que você fala assim, não posso perder nem um pouquinho? É assim que Deus quer que a gente ouça. E um dos temas principais de Jeremias é justamente o seguinte: ouvi, povo meu, ouça, povo meu povo não me ouve, meu povo não quer saber de mim. Olha, Deus reclama, já pensou, rapaz? Ou não pensa? O Deus eterno, que se curva por meio de um profeta para falar, eu amo você, e você diz assim, eu não te quero. Era isso que o povo, na prática, dizia. Deus diz, é tempo de corrigir, não é só ouvir. É tempo também de cumprir. Aí você fala, o que é que eu prometi ao Senhor? Vou finalizar. Pensa no casamento. Diante lá do ministro do Evangelho, ou diante de qualquer autoridade, você prometeu amar sua esposa, cuidar dela. E ela igualmente. Ou seja, quem casou é para ficar junto, para ficar separado. A não ser que tenha uma necessidade, enfim, né? Mas está sempre junto, está batalhando junto. Você prometeu isso. Você tem cumprido? Por favor, não venha me falar assim, não ajuda o camarada a limpar a casa, a mulher limpar a casa, isso é falta de amor. Não. Calma. Isso é questão cultural que precisa ser aprendida. Eu estou dizendo de você realmente se dedicar para a sua família. Se dedicar pela sua esposa, se dedicar pelo seu filho. Não acima do Senhor. Não acima do Senhor. Cumpra isso que você prometeu. No ato do seu batismo, da sua profissão de fé, o que é que você prometeu ao Senhor? No mínimo eu vou estar lá, na casa de Deus. Aí, qualquer coisa eu estou fugindo. Eu admiro muito a dona Lívia. Até ela fica assim. Emoção. Como dizia o tio, a emoção de estar contigo. Num dia de domingo. Veja, dona Lívia fez graduação em pedagogia. Terminou em 1997. Aí, não muito satisfeita, quis fazer psicologia. Essa realmente tem curso de psicopedagogia, que é tanto a parte pedagógica quanto a parte psicológica. O que se tem hoje é lato sensu em psicopedagogia, o povo bate no peito assim, eu sou psicopedagogo. São situações. Mas fez psicologia. Nesse meio aí fez um mestrado. Nunca deixou de ir à igreja por causa disso tudo. Quando fez psicologia, já tinha os filhos. Às vezes a gente arruma até esse tipo de desculpa, dona Bela. Deus tem te abençoado demais. E eu quero finalizar exatamente dentro dessa perspectiva. Deus falava para o povo de Israel, olha, emendai. Se emenda, cara. É hora de você se emendar. Deus está falando para nós aqui nesta manhã. A partir de mim vai até Melissa. Está na hora da gente se emendar. Fomos ensinados por Ele. Em que devemos emendar? Quem sabe você tem agora, tome consciência disso. Faça uma reflexão pessoal. Não precisa dizer nada para mim, não. Mas é hora de você se emendar diante do Senhor. E sabe por que tudo isso, Jacó? Está me ouvindo? Sabe por que tudo isso? Porque Deus diz assim, a promessa dele é esta. Se você emendar o seu caminho, se você emendar a sua obra, se você tiver consciência
de que você precisa se emendar, eu vou abençoar a sua vida. Amém. Eu creio nisso. E esta é a palavra que Deus queria dizer para vocês nesta manhã. Deus atormentou minha alma. E eu não tinha como não falar para vocês do jeito que foi falado. Mas eu espero com toda honestidade que todos nós, já que ele veio hoje, porque Deus queria falar isso para ela também. Mas é para ela? Não, é para mim. É para ela, é para Lloyd, é para o tiozão, André. André, a Fernandinha. Deus queria dizer exatamente isso. Vamos emendar o nosso caminho, as nossas obras. Que Deus nos abençoe. Amém.